12 de agosto, tarde. No vídeo passado eu falei sobre o vídeo do Felca, o vídeo que ele fala sobre a adultização de crianças, e junto com esse vídeo eu postei anteriormente um vídeo sobre o antinatalismo, porque que isso faz sentido pra mim. Então eu vou deixar um card aqui pro vídeo que eu falo sobre o vídeo do Felca. Eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Eu ando pensando muito em ler histórias do Reddit, e eu andei procurando por uns dias e eu achei um sub muito interessante chamado Eu Sou o Babaca. Que as pessoas botam a história delas, o que elas fizeram, e perguntam pro pessoal se eles são o babaca ou não de fazer ou não fazer tal coisa. Então hoje eu quero ler uma história que eu acabei de achar aqui. Vamos lá, vamos pelo título. Sou babaca por não contar pra minha mãe que vou no cemitério? Boa noite, sou uma adolescente de 16 anos. Em novembro vai fazer 3 anos que perdi meu avô. Nunca fui muito próxima dele porque minha mãe e minha avó materna diziam que ele era um drogado, que era pra tomar cuidado com ele e tal. Nisso eu comecei a ficar com medo dele, mesmo ele sendo incrível. Sempre pensei que não sentiria falta dele, porque, como disse, não éramos tão próximos, e eu tinha medo de ir na casa dele, mas ia com a minha bisa. Ele sempre foi um avô maravilhoso, sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa, me dava dinheiro para comprar o que eu queria, me abraçava, falava o quanto me amava por ser a primeira neta dele, etc. Mas não foi como pensei. Todos os dias eu penso nele, eu choro escondido até não aguentar mais, não costumo falar dele com ninguém. As únicas 2 vezes em que fui falar foi para as 2 amigas que tenho, e eu não aguentei nem começar a falar dele de tanto que eu chorei. Eu sonho com ele às vezes, ele me abraça, me diz que me ama e que não foi culpa minha. Me sinto culpada até hoje, não pela morte dele, mas por ter escutado a minha mãe e minha avó quando era pequena e me mantido afastada dele. Queria que existisse viagem no tempo porque tudo seria diferente, mas infelizmente não dá. Eu já tô tão desesperada, tô querendo ir visitar ele há um tempão, mas ninguém da minha família paterna me leva. Da minha família materna é impossível, então eu quero ir amanhã escondido, depois da escola. Minha melhor amiga me encorajou e disse que iria comigo levar flores para ele e pedir desculpas. Meu irmão mais novo também vai. Ele concordou em não contar para nossa mãe, mesmo eu me sentindo uma mentirosa. Não vou contar porque não sei a reação dela, e eu teria que falar dele. Outra coisa que eu não quero fazer porque dói demais. Sou babaca, aí a pergunta, né? Sou babaca por ir escondido da minha mãe e mentir para ela falando que vou no centro da cidade com a minha amiga? É uma coisa complicada porque... É complicada. Eu já vi, e eu também tenho esse tipo de intriga na família, tanto pelo lado do meu pai quanto da minha mãe, né? Os dois lados não se batem, apesar de terem alguma amistosidade entre eles. Para uma criança de 16 anos é meio idiotice negar ela visitar o avô, porque primeiro que eu tenho um avô só, né? Então o meu avô paterno, ele é tudo pra mim. Ele é o meu Gandalf, ele é o meu mestre Yoda, meu Sr. Miyagi. Então muita coisa que eu aprendi da minha vida e eu evitei muito problema foi por causa do meu avô. Tanto que uma hora eu vou fazer um vídeo dedicado só pra ele. Mas se o tempo me permite, sempre que eu posso eu vou visitar ele. Vou lá na casa da minha avó, vou visitar ele, fico conversando, fico horas e horas lá. Ele pergunta do carro, aí ele critica porque o carro tá sujo, e o carro tá sujo mesmo, eu tenho que tirar a preguiça do couro e lavar o carro. Só que eu não consigo imaginar uma vida onde a minha mãe me impedisse de ver o meu avô. Isso não existiria, não tem como. Às vezes, para essa adolescente de 16 anos, faltou isso. Porque como ela só ouviu o lado da mãe e da avó materna, ela não pode ter a certeza de que o cara era ruim. Ela não presenciou, não viu de primeira mão, não deixaram ela visitar ele. Agora, depois que ele faleceu, o pessoal quer visitar, né? Não é culpa dela, ela foi negligenciada, esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo, né? De novo, o meu avô, ele é tudo pra mim, e eu também não sei o que vai acontecer no dia que ele se for. O homem tá com 86 anos e... pra mim, esse cara tá na flor da idade. Sobe em telhado, pinta parede, mexe em grade lá pra consertar.
Ele tem uma oficinazinha embaixo da casa lá da avó, que ele vai lá o tempo todo mexendo nas ferramentas dele. Tá sempre querendo fazer alguma coisa. Quando ele vem aqui na minha casa, ele quer se meter a pintar também, a limpar o terreno. Apesar de eu já fazer isso antes dele chegar. Mas, de novo, eu não acho que ela seja babaca por ir escondido da mãe dela. Acho que é louvável ela ir visitar o avô, mesmo depois de falecido. E acredito que ela não deva falar para a mãe dela que ela foi. Porque se for do jeito que eu tô pensando, é capaz da mãe dela e da avó ainda arrumarem uma punição completamente nada a ver para ela. Vamos para a segunda história. Sou babaca por poupar o tempo do vendedor no RJ. 25 anos. Tava na praia ZS do Rio de Janeiro. Quem foi já sabe. Cada 3 minutos um camarada agacha do seu lado, chega te elogiando, falando que tu é quebrador de cama box, empresário, que não sei o que. O cara pode ser o melhor vendedor do mundo. Não vou comprar nada. Não estava ali para comprar. O cara podia me oferecer barra de ouro por R$5 que eu não ia querer. Só quero curtir a praia. Dito isso, passou um cara. Eu já tinha falado que não queria para no mínimo 10 pessoas diferentes. Mesmo papo. Mesmo quebrador de cama box, mesmo empresário, artista, cabelo na régua, só fiquei falando hoje não, amiga, hoje não, valeu. Não deixava nem ele terminar de falar. Eu queria poupar o tempo de cara, não vou comprar mesmo. Daí o cara ficou puto, falou que eu era desumilde, que por isso que eles, abre aspas, roubavam a gente. Tem que ser roubado, muquirana, tô trabalhando, depois acha ruim. Não vai fazer falta pra você não. Fecha aspas. Rapaz, acabou com a minha praia. O cara ficou encarando um tempão, quase fui embora. Achei que ia chamar a turma pra me roubar. Pô, eu tenho trabalho o ano todo. Eu tiro férias da praia às 9 horas da manhã na terça pro cara achar que sou herdeiro muquirana. Se eu comprar de todo irmão que chegar vendendo bala, chiclete, doce, etc. com o mesmo papo, eu que me lasco. O trouxão da praia que paga 15 conto e chiclete e no final gasta 100zão. Aí me regaça. Bom, o que eu vou dizer disso daí? Isso acontece nas praias. Aconteceu uma vez comigo aqui em Florianópolis. Eu agi exatamente igual esse cara e o cara achou ruim. Ele quis tirar satisfação, né? Então é uma situação ridícula que eu tava acompanhado com um contatinho e aí eu fiquei por ruim. Agora tentar ficar fazendo o cara sentir culpa pra comprar qualquer bugiganga, cacarecos que você não queira, é ridículo. O cara que chega pra mim na praia e fala, temos mais aqui te roubar mesmo, eu vou olhar pra ele, vou piscar 2 vezes e vou dizer tenta sorte, porque primeiro que eu vou pra praia sem nada, e a hora que o cara for tentar me roubar na praia, só vai sair um. Mas como só vai sair um? Não, eu posso até perder, mas só vai sair um. Não dá, cara, e isso é um problema que eu quero abordar em um vídeo futuro. Esse tipo de pessoal aí, eles estão saindo de seus estados, eles estão cometendo o êxodo dos estados deles, estão saindo em massa e muitas vezes estão vindo para Santa Catarina e eles estão acabando com o nosso estado. O pessoal que vem para a praia para curtir, para relaxar, para se divertir, não consegue ter nenhum tipo de lazer porque esse tipo de vendedor vem encher o saco o tempo todo. E aí quando tu não quer, como eu tinha dito, é chamado de herdeiro, de muquirana. E como o cara disse na história, diz que não vai fazer falta. Aí tem que chegar pra um camarada desse e perguntar, tá aí, escuta, vai fazer... Tu sabe que faz falta pra mim? Já tentou pagar uma conta de água faltando 10 reais? 5 reais? Esse pessoal não entende, eles acham que todo mundo que tá na praia é endinheirado e todo mundo que tá na praia tem uma dívida histórica com eles, que é obrigado a comprar A, B ou C dos itens deles. Só que como o cara citou aqui que é no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Fuzil de Janeiro, é só mais um dia nesse estado esquecido por Deus que é o Rio de Janeiro. E eu conheço cariocas que falariam a mesma coisa. Tem histórias, por exemplo, do cara que vai na praia, o camarada chega com isopor sem fundo, põe do lado da mochila, quando o cara não tá olhando, o cara leva o isopor embora segurando por baixo para levar a mochila do cara. Já ouvi também história do cara tá na praia com chinelo e roupa e o cara, sei lá, foi na água molhar os pés e quando ele olha o camaradinha chega lá na praia botando o chinelo no pé, vestindo a camiseta do cara e levando as coisas embora. Então eu não gosto de ir na praia. Quando eu vou na praia eu já olho torto, eu já olho feio pro vendedor achar que eu vou
vou agredir ele quando ele vem me vender. Então eu tenho um pouco de paz porque eu tenho essa lata de malvadão, né? Vamos botar assim. Terceira história. Eu sou babaca por defender minha cachorra? Meu primeiro post aqui, então desculpem se o contexto não fica perfeito. Eu, homem de 20 anos, e recentemente estava organizando uma festa de aniversário para o meu pai na minha casa. Convidei família e amigos e, como de costume, usamos a área externa para a festa, deixando o interior da casa apenas para acesso ao banheiro e à geladeira. Para entrar dentro de casa é preciso passar por um portãozinho que leva a um corredor, onde fica a minha cachorra. Ela é muito medrosa, qualquer pessoa que se aproxima faz com que ela fuja e se esconda. Em algum momento alguém abriu o portãozinho e ela correu para fora. Como o portão da área estava aberto, fui correndo e buscar ela, o cara escreveu errado aqui. Fui correndo e buscar ela para colocá-la de volta no corredor. Antes que eu chegasse até ela, vi uma criança de cerca de 6 anos, estava perto e do nada essa criança chutou o rosto da minha cachorra. Instintivamente gritei de longe: "Ei, você não pode chutar ela, você nem está na sua casa, a casa é a casa dela." Essa é a casa dela, desculpa. E peguei a minha cachorra e a levei de volta ao corredor. Algum tempo depois, os pais da criança vieram até mim reclamar, dizendo: "Olha, é só uma criança, você não pode falar assim com meu filho e nem brigar com ele, essa é a minha responsabilidade." Virei para ela e falei: "Ele chutou a minha cachorra. Ele não pode fazer isso e ficar tudo bem. Você poderia muito bem ter chamado a atenção dele, mas não fez nada." Ela me respondeu meio brava falando que eu deixei a cachorra solta e que o filho dela tem medo de cachorro. E chutou porque ficou com medo e que a cachorra tinha que estar presa na coleira para que isso não acontecesse. Olhei para ele desacreditado e expliquei que primeiro ela estava no corredor e só escapou porque alguém deixou o portão aberto. E segundo, que essa era a casa dela e que eu poderia deixá-la onde quisesse. Ela olhou para mim irritada e foi pro canto dela meio brava. Depois disso, o clima ficou meio chato na festa e eu comecei a me sentir mal, pensando que talvez eu tenha exagerado ao gritar com a criança. Mas foi um impulso. Amo a minha cachorra e odeio qualquer injustiça contra ela. Ainda mais porque ela é extremamente medrosa e nunca mordeu ninguém. Então, fui babaca por ter brigado com a criança e ter que defender minha cachorra? Eu não gosto de animais. Quem me conhece sabe. Eu odeio gatos. Eu vou falar sobre isso em algum vídeo na frente. E eu não gosto tanto de criança. E cachorro, dependendo do cachorro, eu até tolero. Se for o cachorro do vizinho que não para de latir, eu também detesto. Odeio do fundo do meu coração. Mas não é de hoje que a gente vê pais bestas não educando direito os filhos. Começa hoje com, sei lá, a criança chutando um cachorro. Lá na frente a criança chuta pai e mãe e eles acham engraçadinho. E quando a criança tem seus 12, 13 anos, ai, o meu filho, onde foi que eu errei? Então eu acho que tá todo mundo errado nessa história aí. O dono do cachorro, sabendo que não dá pra tu contar com a inteligência alheia, porque tu tem que pressupor que todo mundo é um bando de imbecil. Tu tem que se preparar pro pior, sempre. Tu tem que sempre preparar pro pior cenário possível. Então, se ele tem um portão que mantém a cachorra dele, ele tem que ter, sei lá, 2 ou 3 trancas. Eu teria pelo menos 2 ou 3 trancas nesse portão pra evitar o bicho de sair. E aí, se o cachorro sai depois de 3 trancas, daí ele tá pro destino dele, né? Ele tá pela própria sorte. Agora, uma criança de 6 anos, os pais não repreenderem, isso fala mais sobre os pais do que a criança. Essa gentalha que procria e depois, a gente dá um jeito, e aí deixa o filho solto fazendo as coisas e tudo mais. O meu irmão, ele tem eu esqueci o nome um Lulu da Pomerânia. É um cachorro agitado. Só que eu tolero, né? Eu não desgosto da cachorrinha que meu irmão tem. Só que se eu vejo uma criança de 6 anos dar uma bicuda nela, eu não vou dar nem uma bicuda na criança, eu vou dar uma bicuda no pai. Eu não quero saber. Então, mas o pai não tem culpa. Não, o pai tem culpa. A criança que não tem culpa. A criança às vezes só repete o comportamento em casa. Se em casa o pai é um agressor e a criança só tá repetindo, ou a mãe é um agressor e a criança tá repetindo. Então, assim, não dá pra deixar por isso mesmo. De novo, se é comigo e eu tenho um cachorro, eu não gosto de animal, mas se eu tenho um cachorro, a criança vai ali, mas isso é radical. Bom, aí a gente vai escalonando até só sobrar um. Já que ninguém faz nada, tu vai falar com a polícia vai lá, olha, tu não faz mais isso, tu tem que ver. Então é igual aquela analogia que eu uso de botar o dedo na tomada. Tu fala pra criança, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. A criança vai lá e põe o dedo na tomada e toma um choque, bem feito.
o choque vai ser a resposta dela para ela nunca mais fazer isso, em vez de ficar ouvindo os outros. Então, às vezes, para esses adultos aí, falta um choque metafórico, né? Seja uma reação verbal ou uma reação física, né? Bom, 3 histórias do Reddit. Eu queria fazer esse vídeo há um tempo para ver como que esse formato alcança o pessoal. Eu fiquei muito contente do vídeo do Felca e do antinatalismo ter pegado mais de 50 visualizações. Eu nem conheço 50 e poucas pessoas, então para mim é uma grande conquista. O próximo vídeo eu tô escrevendo um roteiro sobre as 3 coisas que não se deve discutir, mas eu não sei se eu vou fazer sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Então eu tô pensando ainda. Nesse meio tempo eu resolvi gravar esse vídeo das histórias do Reddit e vou ver como que a plataforma aceita. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e um beijo na sua alma.